Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRN para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 45 do Horizonte Agrocast. 45 episódios e em grande estilo hoje com um dos nomes mais importantes da agropecuária gaúcha, né, Pedro Rocha Marques? Guilherme, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra a gente poder estar aqui nesse episódio do número 45 com uma grande liderança do agro brasileiro e que há muito tempo estávamos tentando casar as agendas e conseguimos. Então, agora tenho certeza que será um episódio muito esclarecedor, com ponto de vista de quem ajuda muito na tomada de decisão em relação ao agro, entende de como o agro funciona e vai conseguir de uma forma muito simples, porque tive a honra de ouvi-lo muitas vezes em eventos que participamos, poder passar um panorama da situação atual e também a gente conhecer melhor essa grande liderança aí do agro brasileiro. Então vamos cumprimentar o nosso convidado especial de hoje, senhor Gedeão Pereira, ele que é o primeiro vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, com quem vamos falar sobre o agro brasileiro no centro das decisões, bastidores, política e futuro da produção. Senhor Gedeão Pereira, que também é presidente do sistema FARSUL. Como vai, senhor Gedeão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Bem, como disse o Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver olhando o programa Agrocast, Horizonte Agrocast, é um prazer muito grande, Pedro e Guilherme, estar aqui com vocês em nome da nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL, que já estou deixando, porque até o dia 1º de janeiro, aliás, 31 de dezembro à meia-noite, eu ainda serei presidente, mas já sou o primeiro vice-presidente, era segundo, atualmente eu sou o primeiro vice-presidente já empossado. A nossa posse foi em Brasília semana passada, exatamente no dia 9, onde estaremos desempenhando um novo papel dentro da nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a grande instituição máter de defesa dos interesses da classe produtora rural. Esta é a nossa realidade e lá estaremos já estamos na realidade, mas só que agora a casa, como também a FARSUL, entram em recesso de fim de ano, mas já a partir do dia 14, 15 do mês que vem, de janeiro, já estaremos atuando junto à CNA. Presidente, antes de continuar, me corrija se estiver errado, mas é o posto mais alto que um gaúcho já ocupou na CNA, correto? Olha, meu amigo, muito orgulho. Eu falo isso com muito orgulho, realmente é bom que, já que tu estás colocando, eu acho que eu não colocaria, realmente é o posto mais elevado que um gaúcho já conseguiu, porque lá no passado, nosso grande presidente, sempre falando nele, que foi o Carlos Rivassis Perotto, tentou ser presidente da CNA, não conseguiu naquele então, mas já fazem, eu estou falando isso aí, creio que de 15 a 20 anos atrás, e agora já galgamos um primeiro posto, agora chegamos mais perto para ajudar, porque nós temos realmente na CNA um grande presidente, um baiano, produtor rural na Bahia, fazendeiro, pecuarista na Bahia, um homem de muita visão de processo, porque na realidade, para que os nossos produtores entendam, a CNA não é mais aquele boletim de cobrança, que é o que nós recebíamos. Nós, produtores rurais, conhecíamos a CNA pelo boletim de cobrança. Isso aí terminou, porque a cobrança sindical ela não é mais obrigatória, por força da reforma trabalhista que houve no governo Michel Temer. Então ela passou a ser não mais compulsória, mas passou a ser, me falta o termo, não é obrigatória. Facultativa? Facultativa. Obrigado pela ajuda, Pedro. Ela passou a ser facultativa e na realidade a nossa CNA hoje é uma grande entidade, uma entidade muito técnica de passagem, porque ela tem características interessantes para que as pessoas entendam. O Brasil é um país continental, somos um país continental, minha gente. O Brasil é muito grande.
E, na realidade, nós somos 27 presidentes de federações, que nunca é barato ir a Brasília, né? Sempre depende de passagem de avião, a distância é longa. Porto Alegre está 2h40, se nós vamos a Belém é quase 3 horas, se formos a Manaus é mais de 3 horas, se formos ao Rio Grande do Norte, onde for. Então, realmente, a CNA é uma entidade muito dirigida por um corpo técnico muito, muito eficiente. Realmente, a CNA tem várias divisões internas, onde nós temos lá que era a minha área, pelo menos até agora, de mercado internacional, é onde eu estava trabalhando como segundo vice-presidente. Nós temos a área técnica, nós temos a área jurídica, nós temos a área de relações institucionais, de relações com o parlamento e o nosso grande Senado, entre outras áreas, eu estou apenas citando. E todas elas são dirigidas por pessoas eminentemente técnicas. Claro que na presidência de cada organismo desses de dentro da CNA tem um diretor eleito, que é a diretoria executiva da CNA, que trabalha nisso aí. Mas quem exercita tudo, executa, realmente são pessoas técnicas contratadas com muita eficiência e com fortes ligações com o agro, que não poderia ser diferente. Perfeito. Então, antes da gente dar continuidade ao nosso Horizonte Agrocast, já começou, inclusive, eu quero aqui agradecer, em nome da Pecuária PRM, aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, que são Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast, que tem episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em todos os sistemas de IPTV. O agro brasileiro no centro das decisões, bastidores, política e o futuro da produção. Vou pedir para o Pedro traçar aí o rumo da nossa conversa, explicar por que esse tema e por que, claro, é autoexplicativo, mas, Pedro, por favor, diz por que o senhor Gedeão é o nosso convidado especial de hoje, por favor. Beleza. O tema em si é a questão que a gente está com muito conflito geopolítico no momento, né? E tentando resolver com as lideranças internacionais, o Trump se envolvendo bastante, e a gente sabe que esses conflitos geopolíticos, isso começando de fora do nosso país, a questão de mercado internacional para chegar até no nosso Rio Grande do Sul e Brasil. Esses conflitos geopolíticos estão afetando, até mesmo agora há pouco se comentou que a China vai começar a dar uma controlada na sua produção de fertilizantes fosfatados. Isso também pode impactar, mas está tudo relacionado a esses conflitos geopolíticos que começam, seja numa guerra de Ucrânia com Rússia, numa questão territorial, seja por tarifas de Trump nos demais países buscando fortalecer a indústria americana. Baseado nisso, nós dentro do nosso país, a gente vem em função de crises climáticas, né? Uma dificuldade de colheita nas culturas de coxilha, ou seja, soja, com vários anos de frustração de produção de soja. O arroz veio os últimos 3 anos muito bem. A partir de fevereiro desse ano baixou bastante o preço do arroz, e aí a gente se instala no caso, baixo o preço do arroz, baixo o preço do milho, baixo o preço da soja. Trigo
com uma boa colheita agora no inverno, mas com preços em anos anteriores não tão satisfatórios, a canola com uma luz no fim do túnel, e sim a pecuária bovina revertendo o seu ciclo, começando a migrar de um ciclo de baixa para um ciclo de alta, e aí sim é importante, diante de toda essa salada de fruta e diferentes atividades que tem, a gente entender que esses conflitos internacionais sim podem afetar, mas o nosso desafio maior é determinar, conforme a gente já conversou em diferentes episódios, é determinar o panorama que estamos vivendo hoje, e por isso que o presidente Gedeão está aqui, porque ele seguramente, tudo isso que eu comentei, ele sabe com riqueza de detalhes, participa de negociações, como ele comentou, dentro da CNA, está responsável pela parte de acesso a mercados, né? Então tem um trânsito muito grande aí. Antes de ele ser presidente da Farsul, ele já era vice-presidente da Farsul, é produtor rural, então ele tem um trânsito muito grande com os grandes tomadores de decisão do nosso país, do nosso estado, e acho que é importante a gente ouvi-lo, porque seguramente cada vez que fala temos muito a aprender. Passa a bola para ti, Guilherme, novamente. Muito bem, então vamos apresentar devidamente o nosso convidado de hoje, Sr. Gedeão Pereira, ele que é médico veterinário formado em 1971 pela Universidade Federal de Santa Maria. Olha que orgulho aqui para a nossa UFSM. Presidente do Sistema Farsul, como ele mesmo disse, até a meia-noite do dia 31 de dezembro, a Farsul, que é composta pelo Senar e a Casa Rural. É também primeiro vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, já foi diretor da Associação Brasileira de Criadores de Hereford e Braford, presidente do Sindicato e Associação Rural de Bagé por 2 mandatos, também já foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS e ainda do Fórum Mercosul da Carne. É produtor rural e atua como parceiro proprietário e administrador da Estância Santa Maria, com produções de pecuária de corte com manejo em pastagens de azevém, trevo e cornichão, além de agricultura de arroz, soja e sorgo e também florestamento de eucaliptos. Mais uma vez, então, seja muito bem-vindo, Sr. Gedeão Pereira, ao Horizonte Agrocast. E aí eu devolvo para o Pedro Rocha Max fazer a primeira pergunta e dar início aí à nossa conversa. Beleza. A gente, Gedeão, nesse programa, a gente acredita que muito das percepções que as pessoas têm hoje tem a ver com a sua trajetória de vida pessoal e profissional até o momento, né? Então, é baseado nas experiências que passaram e nos aprendizados que tiveram. Em virtude disso, os primeiros 20 minutos do programa, a gente busca conhecer melhor o nosso convidado, e aí gostaria e a gente tem todo esse tempo para poder ouvir um pouco sobre a história de vida do presidente Gedeão, fica à vontade, desde a sua infância até o momento de hoje, para a gente conhecer melhor o senhor, e aí sim depois a gente entrar no tema específico sobre o agro brasileiro. Fique à vontade para contar um pouco da sua história, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes devem estar muito curiosos para conhecer a trajetória do senhor. Um grande abraço. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade de estar no Agrocast, no Horizonte Agrocast. E, na realidade, eu acho que de todo o meu currículo, currículum vitae, que o Guilherme leu ali, eu só não sou mais florestador. Sojeiro, trigueiro, arrozeiro, produtor de semente forrageira principalmente, pecuária de corte, gado Hereford, que nós viemos fazendo lá na nossa Santa Maria. E tenho até um pouco de história, porque talvez muito dessas coisas aconteceram dentro da nossa Universidade Federal de Santa Maria, porque na realidade eu me recordo, eu sempre cito isso, eu passei 4 anos na faculdade. Olha que eu sou formado em 71, estamos falando de 53 anos, quase 54 anos de formado. Nos formamos dia 6 de dezembro, até já fez aniversário. Agora que estou me dando conta. Em 1971, e eu tive que ir na faculdade, porque 4 anos de faculdade eu aproveitei 4 horas. Nada mais do que isso.
mas foram 4 horas decisivas para a minha vida. Por quê que foram decisivas? Porque eu voltei com a ideia de que era possível, na época, abater um novilho com 24 meses. Olha, minha gente, naquela época, tu falar em novilho de 24 meses, quando até no Brasil faltava carne, era quase que uma heresia, porque era o boizão de 4, 5 anos e 6, o entoramento para os veterinários, colegas aí, produtores rurais, o entoramento era feito pela primeira vez, primeira idade do acasalamento, e o Pedro, que é veterinário, aos 36 meses, a vaca paria um ano, falhava outro, era mais ou menos uma pecuária muito extrativa em cima de campo nativo que nós tínhamos naquela época, né? E, no entanto, eu tive uma aula com o professor, saudoso professor Lauro Miller, que tinha feito uma pesquisa lá na estação experimental, que hoje é FEPAGRO, lá de São Gabriel, e tinha nos mostrado que era possível reduzir a idade de abate em 2 anos baseado em pastagens de azevém, trevo branco e cornichão naquela época, que eram as pastagens conhecidas. Trabalho de pesquisa realizado pela Estação Experimental 5 Cruzes, que depois se tornou Embrapa. Naquela época não era Embrapa, não existia Embrapa. As pastagens originadas lá, até que era o diretor da universidade da Embrapa, era o Dr. Barcelos, eu não cheguei a conhecer. E se fez isso aí, e realmente eu fiz esse trabalho, eu levei para dentro da Santa Maria, a nossa propriedade, e conseguimos bater um primeiro lote de novilhos, eram 125 novilhos, com 500 quilos e com 24 meses. Aquilo foi um furor na época, foi a primeira propriedade no Brasil, porque o Brasil, eu falo no Brasil porque não existia pecuária no Brasil, minha gente. O que existia era uma pecuária no Rio Grande do Sul, com os campos mais finos da metade sul, do bioma Pampa, os campos de barba de bode da metade norte, porque a soja era incipiente. Olha que eu aprendi a fazer diagnóstico de gestação em vaca charolesa ali na região de Júlio de Castilhos e Tupanciretã, que hoje nem vaca mais tem, né? Vaca charolesa nem vaca mais tem, porque tudo virou soja, evidentemente, e a pecuária que existe lá é uma pecuária leiteira. Então aquilo foi um furor na época, e eu tinha, e para terem uma ideia, principalmente os mais jovens que vão na gôndola do supermercado e vê o supermercado brasileiro abarrotado de comida de tudo que é tipo, forma, marca. Naquela época, minha gente, quando chegava em junho, julho, agosto, setembro, tu chegava no supermercado e não tinha carne bovina para comer. Aliás, quando faltava carne no Rio Grande do Sul, no Triângulo Mineiro, que é lá na região de Uberaba, Uberlândia, e no Oeste Paulista, porque o Cerrado brasileiro não existia, era uma pecuária absolutamente incipiente, faltava carne em Rio, São Paulo para as pessoas comerem. Imagina. Olha bem, tu fazer nessa época o novilho, abater um novilho com 24 meses, realmente foi algo extraordinário. Aí eu tinha romarias de produtores rurais, de técnicos na época, lá na nossa propriedade rural em Bagé, para verem como é que nós tínhamos realizado aquele processo, né? Então, eu acho que o ponto mais alto, por isso que eu digo, eu de 4 horas dentro da Universidade Federal de Santa Maria, num curso de 4 anos de medicina veterinária, porque eu acho que hoje é 5, né, Pedro? Naquele tempo era 4 anos, não é? Realmente, eu digo, foram 4 horas decisivas na minha vida. Agora, como dizem os castelhanos, né, para ganhar hay que estar. Se eu não tivesse lá, não tivesse aprendido, e talvez não tenha, a partir desse momento, pelo que eu desenvolvi em termos de pecuária, depois redução da idade de entoramento também, que nós chegamos no limite fisiológico dos animais aos 14 meses, lá em 1986, dentro da nossa casa, também já faz tempo que nós trabalhamos com isso aí, fizemos uma pecuária de destaque. Nós não tínhamos agricultura, a não ser a agricultura, a ourizicultura, que era a agricultura que nós tínhamos na nossa região, e que era bem infinitamente menor que a pecuária. Então isso aí foi que, de certa maneira, me projetou nesse cenário. No início da nossa vida, minha infância eu fiz no Uruguai, porque meu pai não tinha propriedade no Brasil, só tinha no Uruguai. Depois é que nós imigramos para o Brasil e saímos do Uruguai em 77. Em 60, nós compramos a Santa Maria, que temos até hoje ainda mais, que ainda continuamos expandindo a propriedade, sempre fazendo isso. Então eu digo que no meu currículo é o seguinte: pecuarista toda a vida, arrozeiro há 53, 54 anos, que nós começamos a plantar arroz, eu ainda estava na faculdade, sojeiro há 16 anos, milheiro há 3 anos, trigueiro há 2 anos,
produtor de semente de azevém, é uma variedade nossa, registrada no Ministério da Agricultura, a variedade Santa Maria, também uma variedade que eu comecei a desenvolver lá em 1973, quando eu comecei, em 72, quando eu comecei a trabalhar com pastagem cultivada, dessa magnitude. Enfim, isto aí foi que fez com que a nossa pecuária tivesse uma conotação bastante diferenciada já na época, e nos trouxe até os dias atuais, porque depois vieram outros problemas no desenvolvimento da atividade pecuária. Depois, lá naqueles anos, creio que nos anos 92, 94, quando eu fui presidente, cheguei a presidente do Sindicato de Associação Rural de Bagé. Aliás, era Sindicato Rural por um lado, Associação Rural por outro. Nós conseguimos juntar as duas entidades, que permanecem até hoje, de fato e não de direito, veja bem, que aí por isso é o nome Sindicato e Associação Rural de Bagé, porque eram duas entidades. Na minha gestão foi que nós juntamos o sindicato com a associação, não adiantava, nós estávamos divididos. Aí nós tivemos, na época, grandes lutas fundiárias, foi quando forte da reforma agrária, que tentaram, através do INCRA, fazerem vistorias para ver o cumprimento social da propriedade. Me pegaram lá na presidência do sindicato, nós andamos bem, e como presidente do sindicato, na época já o presidente Carlos Rivassis Perotto nos ajudou muito. Aí eu fui opositor a ele na primeira eleição dele, diga-se de passagem, não que eu fosse eu candidato, não. O candidato, também nenhum dos dois mais existe, era o Regis Lopes Salles, daí de Júlio de Castilhos, que era o candidato opositor, e naquela eleição eu estava na chapa do Regis, nós perdemos por 6 votos a eleição para o Carlos Perotto. E o Carlos Perotto foi um grande presidente, aliás, o mais longevo da história da Farsul. Ele teve aí 21 anos no poder. E como ele me entregou depois, logo em seguida que perdemos as eleições, eu vim a ele, cumprimentei-o pela vitória e tal, digo, olha, a Farsul é maior que nós, presidente, e nós temos que ir trabalhando pela entidade. E desejei um feliz mandato. Em seguida, passou um mês, ele me chamou, me entregou a comissão fundiária da Farsul, que foi a pior comissão da Farsul, que nos pegou nessa briga toda com o INCRA, com o MST, com invasão de propriedade, reforma agrária. Era um caos aquele assunto, né? Nos saímos bem. Aí depois ele me trouxe para ser vice-presidente dele, exerci 4 mandatos do presidente Perotto como vice-presidente, primeiro vice-presidente, tem outros, evidente, na Farsul. Quando ele faleceu, eu assumi a presidência, fui eleito e reeleito por unanimidade, mudei, e aí eu digo não foi a Farsul, não foi o colegiado, nem foi a diretoria, fui eu que mudei. Eu chamei, convoquei a Assembleia, convoquei a diretoria de vamos mudar o Estatuto da Farsul, para não termos uma longevidade maior que 2 mandatos. Nós não vamos ter outro Perotto na vida, nós vamos ter outro presidente Perotto. Né? Portanto, nós temos que dar oportunidade a mais pessoas. Aí mudamos o Estatuto da Casa, 2 mandatos de 4 anos, que eu estou exatamente terminando agora, e nesse meio tempo, já nesse mandato anterior do presidente João Martins da CNA, ele me convidou a ser o seu segundo vice-presidente, e agora me convida honradamente para ser o primeiro vice-presidente da CNA. Então veja que é uma carreira muito interessante, muito interligada, mas sempre com uma visão, que eu diria assim, linkada à propriedade rural, ligada à terra, ligada à tecnologia e ao dinamismo, porque na realidade o meu negócio, modéstia à parte, eu não sou nem um pouquinho modesto nesse sentido, sempre tivemos um negócio muito inovador, nós sempre trabalhamos com muita tecnologia de ponta, mudamos a pecuária, conforme eu já coloquei para todos os que estão nos ouvindo, que era uma pecuária daquele boizão de 4, 5 anos, a vaca entorava a primeira vez 3 meses, aos 36 meses, índices de prenhez muito baixos, que eram na época. Então, a Santa Maria nossa sempre foi uma propriedade de muita tecnologia, e provavelmente por eu ter esse embasamento tecnológico, de desenvolvimento, de progresso, isso tenha me levado efetivamente ao meu desenvolvimento dentro também do sistema sindical, que me leva hoje, orgulhosamente, a ser o primeiro gaúcho a estar lá na primeira vice-presidente da CNA, a partir já agora do dia 9 que passou. É isso aí, Pedro. Interessante, muito interessante, Adel, e o que ficou
que eu queria explorar um pouco mais, se o senhor permitir, é a questão de, falaste que antes tinha associação e sindicato rural de Bagé, uma unidade. Quando assumisse a presidência, depois, com o tempo, mudaste a parte vamos chamar, a parte da Constituição da Farsul para não ficar com mandatos muito longevos. Eu quero fazer um link com essas abordagens na qual o senhor deixa muito claro que prioriza o objetivo final e a unidade do que se está fazendo, linkar com o seu negócio familiar, com a sua propriedade, o quão ter essa visão de senso coletivo, né, aliado a um desenvolvimento tecnológico, é importante para que o senhor possa hoje estar numa liderança Farsul e CNA e o seu negócio seguir tomando as decisões no momento que o negócio precisa, porque a gente sabe, no momento que nós nos envolvemos com outros negócios, outros assuntos, o senhor não pode estar tomando decisão todo dia sobre a sua fazenda. O senhor seguramente tem sucessores, né? E tem uma organização, uma governança para poder tocar a sua fazenda. Conta como é que foi sendo desenvolvido isso, porque não deve ter sido de uma hora para outra que o senhor se deu conta de que precisava ter uma organização. Começou a acontecer alguns desafios dentro da fazenda e disse, cara, não vou poder ficar tudo centralizado em mim, vão ter que ter outras pessoas para me ajudar para o negócio, a fazenda não pode esperar por mim. Conta um pouco isso, por favor, Gedeu. Ok, Pedro. Na realidade, a gente é um somatório das experiências de vida, né? E eu tive duas grandes experiências, uma foi conversando com meu pai e outra que eu tive a oportunidade de estar na despedida do Pelé no Maracanã, onde o presidente da República era Emílio Garrastazu Médici. Era um ditador, na época da ditadura. E me chama a atenção, e talvez um dia a história vá contar, que eu estava no Maracanã e quando entrou o presidente Médici, bagense, ele foi ovacionado pelo estádio do Maracanã com o povo de pé. O presidente Médici, que foi um ditador, olha bem. Né? Hoje ninguém mais conta essa história, né? Porque era ditadura, tal. Mas não. O presidente Médici foi ovacionado de pé pelo povo. E quando o Pelé entrou para jogar e jogou meio tempo, que depois ele fez a volta olímpica no estádio do Maracanã, naquele tempo não tinha celular, obviamente, o povo de lenço branco gritando, fica. Ou seja, o Pelé saiu jogando. Esta é a realidade. Isso é uma lição de vida para todos nós. A gente deve sair quando está jogando. Eu prefiro sair quando eu quero sair e não quando as pessoas querem me botar para fora. São coisas absolutamente diferentes. Bom, vamos levar isso aí para a sucessão familiar, porque nós somos empresas eminentemente familiares, grupos familiares. E somos, o meu negócio é um grupo familiar até hoje. Diga-se de passagem. Bom, eu lá atrás me formei, comecei a trabalhar. Eu me formei no dia 6 de dezembro de 71. No dia 7 de dezembro de 71 eu já estava na fazenda, já com meus projetos. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer um milho novo. Meu pai me olhou e disse, isso existe, pô? Eu digo, olha, pai, vamos tentar. Aí ele me olhou, ele era um homem, trabalhava muito bem, ele era muito capitalizado. Tá bem, tu quer fazer isso aí? Quero. E o que tu precisa? Olha, cara, esse papo deve ter sido no dia 8 a 10 de dezembro de 71. O que tu precisa, de? Eu preciso contratar um agrônomo. Porra, mas tu recém te formou em veterinário, tu quer um agrônomo? É uma história bonita. Eu digo, claro, porque eu fui treinado para saúde animal, para fazer desenvolvimento, mas eu não entendo nada de pasto, pô. Não é que eu não vou fazer um bicho desse com pasto nativo, isso já existe por aí. Eu preciso plantar pasto. Aí ele me olhou e disse, tá, e qual é o agrônomo que tu vai contratar? Já bem assim, já falando proativamente. Então tá, vai e contrata o agrônomo. Eu fui lá e peguei um agrônomo da Embrapa de Bagé. Naquela época não era Embrapa, era a Estação Experimental 5 Cruzes. Aí peguei, aí tá, tudo bem, precisa de um agrônomo, tá, contrata o agrônomo. Putz, tá, e o que mais tu precisa? Precisa de comprar adubo, vai gastar dinheiro, tá, tudo bem, então tá, vamos comprar adubo. O
que mais? Eu preciso comprar trator, não tinha trator, cara. Mas olha aqui, Craig, eu preciso comprar trator. E eu já louco aquelas alturas do campeonato que ele me dissesse não. Eu queria ouvir um não do meu pai. Veja bem. Aí ele chegou, olhou e disse, tá, então vai e compra trator. Que trator tu precisa? Eu vou lá e vamos lá falando. Naquele tempo era uma concessionária que tinha de massa e ferro, que você imagina, os massa e ferro lá da época, 65X, aquelas porcarias, umas coisinhas que hoje a gente bota embaixo do braço. Que vinha um conjunto, conjunto com a roçadeira, né? Tinha a roçadeira com a grade, uma gradezinha pequena atrás, um aradinho de 3 discos, era isso que tinha na época, cara. Imagina só, tô falando naquela época, né? Pra te ver que a agricultura brasileira cresceu, né? Eu acompanhei tudo isso. Tá, compra o trator. Muito bem. O que mais que tu precisa? Eu preciso comprar semente. Não tem semente. De cornichão, azevém e trevo branco. Aí ele disse, tá, tudo bem. Então tu vai e compra tudo isso e começa a tua vida. Aí quem se assustou fui eu, né? Eu queria ouvir um não e ouvir um sim. Olha o estímulo que esse pai, que era um pai semi-analfabeto, viu? Mas era um grande empreendedor, ele era um grande empresário. Ele gostava ele não chamava tecnologia, porque essa palavra não existia na época, ele gostava da novidade. Eu quero novidade. Era isso aí, né? Não era tecnologia, era novidade. Veja bem, aí cheguei e disse, mas pai, vamos fazer o seguinte, tá, eu vou gastar esse monte de dinheiro. E se esse troço der errado? Ele chegou, olhou para mim na frente, nós dois sentados na frente da estância, lugar que até hoje eu quase que o consagro na minha vida, né? Esse localzinho. E ele disse, mas meu filho, vamos fazer o seguinte, tu sabe que teu pai não tem vício. Eu não jogo, tomo o meu whiskyzinho aqui, assim, ainda fez um sinal, assim, todos os dias aqui na frente da fazenda, tomo um whiskyzinho que eu gosto. Mas faz de conta que eu peguei esse dinheiro e fui à Punta del Este. Cheguei lá no cassino e joguei. Quando tu joga no cassino, ou tu ganha ou tu perde. Então eu tô apostando no cassino. Se tudo der certo, eu ganhei, se tudo der errado, eu perdi. Vai em frente. Bom, aquilo foi, eu acho que depois dessa aula do professor Lauro Miller, na verdade que eu passei 4 horas, essa foi a hora mais importante da minha vida. Foi a hora mais importante da minha vida. Pelo qual eu comecei, contratei o agrônomo, comprei trator. Eu tinha 2 tratores, que era um trator velho, um Ford 5000, e tinha esse Ferguson, né? Esse Massey Ferguson. Eu era piloto de um e o outro, que já não existe mais, o companheiro meu lá, que era amigo de infância, que me acompanhou durante vários anos da minha vida, no outro trator, e nós começamos a trabalhar. Vamos fazer pastagem. E com assistência técnica desse agrônomo lá da 5 Cruzes. Quando chegou que as pastagens estavam prontas, eu tive conspiração do agrônomo. Veja bem, o agrônomo chegou para o meu pai e disse, vamos botar os boi aí para engordar. O Gideão quer botar terneiro. Aí o pai olhou para ele e disse, tchê, vou até dizer o seguinte para o agrônomo, os boi eu tenho nas minhas invernadas, vai lá e faz o que ele quer fazer, vamos botar terneiro. Cara, 1 ano e meio depois os terneiros estavam prontos e eram boi, né? Olha que história tudo isso aí, que foi o começo da minha vida e que deu certo. Se isso aí desse errado, como ele disse, foi a Punta del Este, botei o dinheiro fora. Deu certo, mas não deu certo para ele, deu certo para mim. Né? Eu fui uma consequência da visão de um pai que enxergou no filho o futuro e, consequentemente, enxergou a sucessão, enxergou o sucessor. E o meu pai, quando saiu de cena, ele saiu que nem o Pelé, ele saiu jogando e me passou, alguns anos depois, a direção da propriedade. Bom, são lições de vida, minha gente, lições de vida. A vida anda para frente, ela não vai para trás. Foi talvez uma das grandes lições que o meu pai me deu. Não sei, vocês desapareceram da tela, ainda estão aí ou não? Sim, estamos aqui. Tá, perfeito. Então seguimos a nossa história. Talvez tenha sido uma das grandes lições de vida que eu levei quando eu sucedi o meu pai. Até me assustei muito na época, eu não sabia se eu estava preparado ou não para tocar. A fazenda não é pequena até hoje, felizmente. Continuou crescendo. E também quando eu cheguei e que entrei para o sistema sindical e que realmente eu tive que assumir a Farsul por falecimento do grande presidente Carlos Rivassis Perotto, eu também fiz a mesma coisa, entreguei a fazenda para o meu filho.
E minha gente, manda no negócio quem tem o talão de cheque na mão, porque hoje nem mais talão, não é, né? Quem tem o talão de cheque na mão. Eu simplesmente esse dia, por um ato simbólico, passei o talão para o meu filho, disse, agora é tu que toca, que eu vou para outros rumos, né? E eu acho que isso aí também levou a uma situação que eu estou exercitando hoje também na Federação da Agricultura. Chegou o meu momento, passei, fiz o meu tempo aqui dentro, chegou o momento, vamos entregar. Fui muito feliz na administração da empresa, lá, que continua até hoje, é um grupo familiar, continua na nossa administração, hoje pelo meu filho, que é engenheiro agrônomo, já tem neto que está trabalhando comigo, diga-se passagem, já está trabalhando conosco, até está com ideia de se mudar para o Tocantins, está com ideia de seguir o caminho do Brasil Central e vamos tentar ajudá-lo para ir para lá também, já que gosta, eu acho que realmente o Brasil Central é algo espetacular e fabuloso. E também eu acho que chegou o tempo de fazermos a nossa sucessão na Farsul. Eu fui eleito aqui 2 mandatos consecutivos, por unanimidade sempre, eu nunca tive oposição na Farsul, sempre tive o amplo apoio da nossa diretoria, dos nossos sindicatos rurais, e agora elegemos o nosso sucessor, que é um homem de muita capacidade também, um homem que tem um belo empresário, que vive aqui na região de Porto Alegre, que vai assumir e que também foi eleito por unanimidade. Então, minha gente, mais ou menos isso rapidamente é o link das coisas e por que elas vieram acontecendo, pelo menos na minha vida. Caminhos absolutamente novos, né? Porque eu já tenho alguma experiência de adquirir, graças à CNA, e graças ao presidente João Temer entregue esse departamento da CNA, e na época ele anunciou isso aqui na minha posse na Farsul, que ele tinha entregue o departamento mais importante da CNA para a Farsul, que era a área de mercado internacional, porque ele, entendendo a grandiosidade do agro brasileiro, que como eu citei, olha bem, se vocês olharem e fizerem um link, pessoal, da minha trajetória de vida, que eu comecei com a pecuária, com arroz irrigado, depois entrou a soja, entrou o trigo, entrou o milho, sementes de forrageira. Se vocês olharem essa trajetória, é uma trajetória parecida com a trajetória da agricultura brasileira. Sim. Não é diferente, porque aconteceu isso comigo dentro do nosso país. Veja a trajetória da agricultura brasileira. Onde é que ela nasceu? Ali a soja. Olha bem, o que eu disse aqui. Diagnóstico de estação em vaca charolesa nos campos de Júlio de Castilhos e Tupanciretã, ao lado de Santa Maria. Subia a serra ali por estrada de chão, não era asfalto. Né? Andava de fuca naquela época. Né? Subi lá com os professores da universidade para aprender a fazer diagnóstico de estação. De repente, e a soja estava muito primariamente, creio que ali, entre Passo Fundo, Santo Augusto, Carazinho, ali estavam começando a plantar soja. Olha o que aconteceu dos anos 70 até os dias de hoje em termos da soja no Brasil. Olha o crescimento disso aí. E a diversificação também agrícola do Brasil, porque hoje tu entra um país continental, clima tropical, que não existe no mundo. A agricultura mundial alimentava a humanidade a partir do clima temperado. O clima tropical na humanidade, que é onde está a maioria do território brasileiro, evidentemente, quase que, eu diria que 90% do território brasileiro é clima tropical, a exceção é um pedaço de Santa Catarina, talvez alguma coisa no Paraná e nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, que somos clima mais temperado ou subtropical, como queiram. E, de repente, o Brasil começa a descobrir com essa gauchada que saiu daqui junto, porque desenvolveram a soja aqui na metade norte do Rio Grande, se apertaram aí e começaram a migrar para o resto do Brasil. Foram ao oeste do Paraná, depois entraram pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, hoje Tocantins, que era só Goiás, hoje Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, estão chegando lá em Roraima, estão chegando lá no Amapá, desenvolvendo lá no Pará, e vejam bem, e tu andas por esse país afora e é tudo gaúcho. 80%, 90% do cara que faz agricultura saiu da metade, nem é da metade sul, hein? Saiu da metade norte do Rio Grande do Sul. Hoje os da metade sul também já começaram a subir para lá. E veja o desenvolvimento da agricultura, e com uma variabilidade muito interessante. O Pedro parece que levantou, tinha caído, mas levantou.
Seja bem-vindo, Pedro, de novo. E dá uma olhada, o pessoal plantando soja, plantando milho, plantando algodão, o café nunca foi de gaúcho, café da turma de Minas, da turma de São Paulo, a pecuária também nunca foi de gaúcho lá para cima, a pecuária é coisa de paulista, de mineiro e dos próprios mato-grossenses, o pessoal mais nativo, mas a agricultura basicamente feita para o gaúcho. E explodiu. O Brasil explodiu no mundo com esse tamanho de agricultura e fazendo, inclusive, 2 e até 3 safras de agricultura por ano. Então, se vocês verem a trajetória do meu negócio, a Santa Maria, o progresso que ela houve em termos agrícolas, integração lavoura-pecuária, agricultura e o que aconteceu no Brasil, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós é que nos desenvolvemos, foi um fenômeno absolutamente espetacular, é a epopeia do povo brasileiro, patrocinada pelo povo gaúcho, que desenvolveu, e hoje o Brasil é uma potência agrícola mundial e, sem dúvida nenhuma, cremos nós que, se nada nos atrapalhar, entre 2035 e 2040, nós seremos a maior agricultura do mundo. Vejam a notícia que tivemos agora nesse mês de dezembro, notícia bem recente. O Brasil passou a produzir mais carne que os Estados Unidos. Há uns 2 anos atrás, ou 3, mais soja que os Estados Unidos. Isso vai acontecer no milho, vai acontecer em tudo, porque a agricultura tropical fazendo 2, 3 safras por hectare por ano. Este é um fenômeno do nosso país, evidentemente que nós tivemos mercados, hoje nós já somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo, mas vejam que a trajetória do povo brasileiro é muito intensa na agricultura. E mais, nós não somos mais só produtor de alimentos. O agricultor não é mais produtor só de alimentos. Hoje a nossa agricultura passou também a produzir energia renovável, através do etanol, através do biodiesel, que são os biocombustíveis, e ainda evoluindo para combustíveis de aviação, etc, etc. Então, e sem afetar o estômago humano, porque na realidade o mundo hoje está cada vez mais atrás de proteína. Por que mais proteína? Veja um pequeno detalhe do avanço tecnológico da humanidade. O que está na moda agora não é a canetinha? Como é o nome desse? Como é o nome? O Ozempic e o outro. Ozempic, Mounjaro. O Mounjaro, os dois. O que o médico recomenda quando... Eu não uso esse troço. Mas o que o médico recomenda? Não, o que o médico recomenda quando a pessoa vai lá? E são milhares de pessoas no mundo usando. Alimentação em base de proteína. Carne. O que está acontecendo com a proteína no mundo? Um crescimento. Quando nós vamos lá, que é os grandes investimentos que estão sendo feitos no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a BH, ali em Passo Fundo. Espetacular, fazendo um investimento de R$1,5 bilhão ali. Nós estivemos visitando a obra deles há 2 semanas atrás, em Passo Fundo, que é uma região espetacular aqui do Rio Grande do Sul, com muito crescimento econômico, sem dúvida nenhuma, bem diferente do resto do Rio Grande. O que os caras estão fazendo ali? Etanol e glúten a partir do trigo, que eles dizem que outros cereais é possível. Se tu vais para o Brasil, pelo resto do Brasil, a Impasa e outras grandes empresas, inclusive fazendo a maior fábrica de etanol do mundo, hoje em Sinop, lá no Mato Grosso, já na Amazônia, que aquilo já é Amazônia, né? A maior fábrica de etanol do mundo está sendo construída lá neste momento. A fábrica da Impasa, aqui perto de Campo Grande, em Dourados, em Sidrolândia, já estive visitando, conheci a fábrica, tive a oportunidade. Algo espetacular. Qual é o seu produto? DDG. Para que serve o DDG? Alimentação de proteína, para fazer frango, porco e principalmente baixou o custo do confinamento de bovino. E hoje o Brasil já está encerrando 7,5 milhões de cabeças de novilho, de vaca, em confinamento. E usando cada vez mais o DDG, que torna esta carne a preço muito competitivo, porque ele é um preço mais baixo que tu comprar simplesmente o grão. Porque eles pegam o grão, tiram a energia do grão, sobra a proteína, que é o caso do milho, é o caso do trigo, e outros cereais que possam usar, e evidentemente sobra. Então não está concorrendo com o estômago humano, senão promovendo, além de tirar a energia, que é uma energia limpa. Estamos aí em volta, agora acabamos de vir da COP30 lá em Belém, eu estava lá também,
já tive na COP de Sharm el Sheikh, tive na COP de Dubai, não fui a Baku, agora tive na COP de Belém, onde, na realidade, e nós lá criamos uma agrizona, vê como eu estou misturando os assuntos aí, onde a CNA... Onde assim a CNA, que a gente gosta. Vê bem, onde a CNA junto com a Embrapa, mas a CNA que pagou a conta, fez um baita investimento e foi a primeira COP do mundo que teve uma agrizone para demonstrar ao mundo que a agricultura e a pecuária são soluções para a humanidade e não problemas como muita gente quer colocar. Principalmente me preocupa muito, já vamos avançar o assunto, vai ser assinado o tratado, provavelmente agora em Foz do Iguaçu, no dia 20, já hoje a Europa já aumentou as salvaguardas para até 10%, aliás, reduziu para 5%, era 10%, reduziu para 5%. O que significa aí? Que se aumentar as importações agrícolas mais que 10% num X período lá, a Europa pode retalhar. Agora, se baixar isso aí para 5%, não é nada, não é nada. Então, a Europa tem nos trazido muitos problemas a respeito que eles falam, destruição ambiental, desflorestamento, incêndios na Amazônia, etc., que eu não quero nem entrar nessa seara. Acho que é uma coisa muito complexa para tentarmos discutir. Mas, de qualquer maneira, isto faz com que eles defendam o produtor deles. Mas o pior não é defender. Palmas para os europeus, que estão defendendo os produtores deles. Este ano eu tive a oportunidade de receber na CNA 3 missões de eurodeputados. E já fui 2 vezes, neste ano, eu já fui 2 vezes ao Parlamento Europeu para defender posições brasileiras. E, na realidade, eu aplaudo os europeus, porque eles são patriotas, eles estão defendendo deles. O que eu recrimino são brasileiros defendendo os europeus contra o desenvolvimento da pátria brasileira. E eu cito nisso aí o Ministério do Meio Ambiente, com a Marina da Silva. Sou muito honesto em dizer isso aí. Que o que ela faz, e toda aquela turma dela, para criar dificuldades para o desenvolvimento da agricultura brasileira, que é altamente sustentável, e não só sustentável, é solução para o mundo. Porque se nós temos plantas em crescimento sequestrando carbono, é uma questão de nós discutirmos as métricas, que é algo que a Embrapa está fazendo, em alguns setores, está fazendo muito bem, inclusive a própria Embrapa de Bagé, para ver quais são as nossas métricas, para nós nos colocarmos no mercado internacional. Olha, o clima tropical é assim, diferentemente do clima temperado, sem dúvida nenhuma. Mas, lastimavelmente, nós temos uma oposição muito grande dentro do Brasil e patrocinada por brasileiros, criando esse tipo de dificuldade. Agora, tem problemas lá? Claro que tem problemas, sem dúvida nenhuma. Tem garimpo ilegal, tem desmate ilegal, tem uma série de problemas. Agora, também tem uma pergunta. Lá vivem 30 a 40 milhões de brasileiros, eles falam em 35, 36 milhões. Vamos deixar essas pessoas morrendo de fome lá? Vamos deixar as pessoas eternamente na pobreza? Os piores municípios de IDH, de desenvolvimento humano, da pátria brasileira estão dentro da Amazônia. E não se deixa fazer nada na Amazônia? Quer dizer, vamos continuar com aquilo lá? Então a destruição da própria floresta amazônica vem da pobreza e o que é pior, o tráfico de drogas. Porque aí tu vai lá, está lá o PCC, está lá o CV, dominando municípios regionais, porque é a oportunidade que as pessoas estão tendo lá na contravenção. Quer dizer, são distorções que existem, mas eu acho que avancei demais, Pedro. Bom, não, acho que fosse muito pontual nisso, para lhe comentar. A gente fez 2 episódios sobre a COP30, o secretário adjunto Márcio Madalena participou de um episódio, e aí na semana antes dele ir para a COP, ele comentou da AgriZone, e achei muito legal. E aí agora queria até lhe ouvir, Gedião, na questão de qual foi a sua percepção de lá, porque eu fiquei com a percepção que eu conversei, além do Márcio Madalena, eu conversei com outros colegas que foram para lá, e achei muito legal que o Brasil se preocupou, e acredito que, como falaste, a CNA desenvolveu isso, na questão de mostrar o que a gente já está fazendo em relação ao que vem nos exigindo, né? Não que, na verdade, a gente entendeu o que tem que fazer, porque é uma questão de mercado, né? As pessoas começam a exigir que a gente tenha que preservar, em função para eles nos comprarem a carne. E o europeu, ele muito em função de ser um povo, não somente sobre a questão de proteção de produtor, mas a questão de, se olhar antropologicamente, eles na Segunda Guerra Mundial têm ainda a memória muito de ter tido fome lá, né, ter faltado alimento.
Então é muito presente na Europa a questão da população ainda de ter a garantia do seu alimento, né? E por isso mesmo, porque se a gente vai olhar sobre a ótica econômica, né, que é como a China está fazendo, por exemplo, o nosso produto chega muito mais barato lá na China do que o produto produzido por eles mesmos, e em virtude disso eles estão comprando. A Europa, a sociedade ainda entende, não sei por quanto tempo, que vale a pena subsidiar esse produtor, mesmo que o produto seja mais caro e insuficiente para atender a minha população, né? Mas isso a gente sabe que já as novas gerações também já não estão pensando tanto dessa forma, porque da mesma forma que a gente tem essa nova geração aqui no Brasil que questiona bastante coisa e muitas vezes pode não ter a noção da realidade, da onde vem a carne, da onde vem o leite, porque todos esses conflitos, né, Gedão, eles são muito porque a maioria da nossa população ela é urbana, né, e tem desconhecimento da atividade rural. Então, a partir disso, quando tu desenvolve e compra uma narrativa de que o gado desmata, o gado polui, o gado é responsável pelo garimpo, são tudo informações distorcidas, né, de que quem sabe que ninguém mais do que o produtor rural busca preservar a natureza, porque o maior patrimônio do produtor rural é o solo. E ele precisa preservar o solo para poder se produzir. Junto com isso, ele precisa ter... Os animais precisam ter sombra para ter um melhor desempenho, e está comprovado já por estudos da Embrapa, seja Embrapa Campo Grande Gado Corte, seja Embrapa Pecuária Clima Temperado, seja Embrapa Pecuária Sul, estudos já há mais de 15 anos, comprovando de que as emissões não são as emissões ditas pelo IPCC, né? Na verdade, hoje está comprovado que as emissões de gases em sistemas pecuários com altura de pastagem adequada, eles emitem somente 30% do que o relatório do IPCC disse. Então, e a grande matriz, o grande motivo da poluição no mundo não é o agro, e sim a produção de energia a partir de carvão, né? Isso sim é a principal fonte energética, a fonte poluidora. E pouco se discute sobre isso, porque tem muito dinheiro envolvido nisso e essas indústrias financiam as grandes mídias, e aí, sim, a pecuária, que representa menos de 5% das emissões do mundo, acaba sendo a responsável, com argumentos para, ao mesmo tempo, atrasar, né? Atrasar e diminuir algo que não vai poder ser combatido, e cabe a nós ir rompendo esses argumentos sobre ele. Mas depois de eu fazer todo esse arrazoado, eu queria ouvir qual foi a sua percepção, estando lá na COP, de como é que foi a receptividade do pessoal com esse trabalho que foi feito na AgriZone em comunicar, por exemplo, como o secretário Márcio Madalena comentou, que inclusive, por exemplo, explicar algo básico, por exemplo, que o Rio Grande do Sul não é do lado da Amazônia, o Pampa não tem nada a ver com a Amazônia. Então, isso parece para nós brasileiros e gaúchos somente vai ser algo, mas que bobagem está falando. O secretário Márcio Madalena comentou no episódio que a gente gravou com ele que eles estavam em Brasília e um alemão perguntou assim: vamos dar um pulinho ali na Amazônia? Achando que Brasília e Amazônia era algo colado, né? E a gente, como falaste no início da sua fala do podcast, o Brasil é um país de dimensões continentais. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um tamanho do continente, ele é muito maior que a Europa. Então, em virtude disso, tem uma diferença regional muito grande. Depois de eu ter falado isso, eu queria ouvir qual foi a sua percepção sobre a COP, que se acha que vamos colher frutos sobre a participação, sobre o que a AgriZone fez e como o país se comportou em relação a isso. Queria ouvir a percepção sobre a COP 30, que é algo bem recente, por favor. Pedro, muito bem colocado todos os teus questionamentos. Nós temos que olhar que o mundo está usando as questões ambientais como defesa comercial. Não é questão só, porque, veja bem, o que a Alemanha e a Europa estão fazendo quando, por causa da guerra Rússia-Ucrânia? E tu falasse muito bem nisso. O mundo hoje está ficando... Será que existe o termo tripolar? Eu acho que é isso que tem que se colocar. É uma região na Ásia dominada pela China, com a questão de Taiwan no meio. A questão da guerra Ucrânia-Rússia, com a Europa. Muita fonte tecnológica, a Europa em si, muito preocupada com o tema. E o Trump, que fez essa bagunça mundial com as tarifas, que deverá dominar a América Latina, ou todas as 3 Américas, que é o cenário americano. Tanto é que nós temos
uma guerra ambiental e uma guerra econômica, enfim, fundamentalmente econômica, e tudo termina no econômico, né? Bom, se nós olharmos, e foi sempre uma percepção, eu não gosto de falar muito nesse assunto, viu? Esse que eu vou falar agora. Eu fui a Sharm el Sheikh e fui a Dubai. E o que eu via lá? Não fui a Baku. Não pude ir na época, eu estava designado pela CNA para ir, mas por uma questão de um casamento de uma sobrinha não pude ir. E o que eu percebia lá? Os países do terceiro mundo, de pires na mão, pedindo $1 trilhão ou algo parecido para o mundo rico, que nunca vai dar, nunca vai dar. Até porque ninguém tem a caneta na mão para botar tanto dinheiro assim. Ainda que o cara seja o presidente Trump ou o Macron, ou seja lá quem for, o cara não tem o poder de tirar o dinheiro do povo dele para dar para povos mais pobres, né? Graciosamente. Então, na realidade, e uma percepção dessas promessas em vão, talvez venha de uma percepção da seguinte maneira. Um dia eu tive a oportunidade de colocar isso para vários embaixadores em Brasília, embaixadores europeus. Será que a humanidade, com a atual tecnologia e com o atual desenvolvimento econômico, consegue suportar outra China? Porque nós temos aqui povos ricos, Estados Unidos, 300 milhões de pessoas, Europa, 700 milhões de pessoas, China, 1 bilhão. E olha que quando a China cresceu, e ela cresceu nos últimos 20, 30 anos, a bagunça que ela fez no mercado internacional, uma boa bagunça, né, de passagem, que teve grandes reflexos na agricultura brasileira, porque a China, se não consegue, fazendo aquele desenvolvimento que ela vinha crescendo 10% ao ano, que eram 40 milhões de estômagos adultos que saíam da subsistência para trabalhar na indústria, na cidade, se ela não tinha o que colocar na gôndola do supermercado, ela não tinha como fazer esse crescimento econômico. Não tinha. Onde é que ela se socorreu? No outro país continental, que é o Brasil, que junto com isso desenvolveu a agricultura também na mesma proporção. O crescimento agrícola brasileiro e o crescimento chinês são exatamente iguais. Então o Brasil cresceu altamente de novo, que deu garantias para que a China conseguisse alimentar a sua população. Saiu do Brasil, não saiu de outra parte do mundo, não. Que é o único país do mundo que pode fazer isso, é o Brasil. Se não tivesse o Brasil, quanto é que custaria o alimento hoje no mundo? Bom, então colocado bota isso entre parênteses e voltamos para a nossa linha de raciocínio central, será que o mundo hoje suportaria 8 bilhão e 400 milhões de pessoas, a Índia no caso, a um crescimento de 7, 8, 10% ao ano? E os recursos naturais? Esses são finitos. O que é recurso finito? O petróleo é finito, o carvão é finito, o ferro é finito, os fertilizantes são finitos. Então, por isso que eu digo, à luz da tecnologia de hoje, para que esses países ricos possam continuar consumindo no nível que eles consomem, principalmente Estados Unidos e Europa, no nível que eles consomem, é preciso que outros povos não se desenvolvam. Olhem bem, é uma afirmação dura, né? É preciso que outros... Porque talvez os recursos naturais do planeta Terra, à luz da tecnologia de hoje, possam não suportar. Isso é uma realidade. E isso as COPs deixaram claramente demonstrado. Então, o que tu faz para não deixar os povos se desenvolver? Dá esmola. Está acontecendo no Brasil hoje. Política interna desse governo que está aí. Dá esmola. Quando dá esmola, a pessoa não se desenvolve. Ela fica lá paradinha, quieta no canto dela. Ela não procura se autodesenvolver, galgar degraus na sociedade, se desenvolver economicamente. A pessoa fica lá na esmola. Está acontecendo hoje no Brasil, lastimavelmente. Tá? Então, isso era um papel muito claro que me pareceu nas COP. Quando veio a COP do Brasil, que nós tínhamos um grande medo, que é a COP de Belém, e, paralelo a isto, a Europa, que foi o grande carro, porque a Europa ainda tem um domínio cultural sobre a humanidade, não tem dúvida, porque tu tira lá a Ásia e o Oriente Médio, a Europa é a nossa meca, vamos dizer assim, porque nós somos europeus, simples assim, né? Então a Europa ainda tem um grande
um grande domínio sobre a humanidade, das suas colocações, as suas teorias, a sua maneira de pensar. Então, a Europa criou situações de dificuldade, porque nós também, o Brasil, paralelamente, começou a concorrer com o agricultor europeu, porque nós somos muito mais competitivos. Então, criaram essa série de alternativas não tarifárias, né, questões ambientais, para tentar barrar o comércio. E a Europa também, diga-se de passagem, é uma grande exportadora de produtos alimentícios industrializados. Ela pega a matéria-prima aqui no Brasil, leva lá, industrializa e vende para o mundo inteiro. Tu chega num supermercado chinês, tu chega em Singapura, tu chega no Oriente Médio, na gôndola do supermercado está tapado de marcas europeias. De onde é que saiu a Nestlé, por exemplo? É a empresa suíça, né? Diga-se de passagem. Então eles detêm ainda as grandes marcas mundiais, são marcas europeias. A Europa ainda continua tendo uma grande influência neste mercado de alimentos do mundo. E a Europa se sentiu muito barrada. E além do mais, evidentemente, que nós temos que olhar, e tu falaste muito bem, a Europa sofreu 2 grandes guerras, eles têm que se preocupar com a segurança alimentar deles, pessoalmente, e eles não podem destruir o agricultor deles e favorecer o agricultor, por exemplo, brasileiro ou americano, ou argentino, que é outro grande país produtor, não pode. Então, eles têm aquela quantidade de subsídios que mantém uma agricultura, porque eles já tiveram. A imigração italiana não veio de graça para cá, para o Brasil. Eles vieram aqui para Caxias do Sul, Bento Gonçalves, no caso do nosso estado do Rio Grande do Sul, que é uma região lá de Rovereto, no norte da Itália, na Lombardia, que é exatamente igual a essa região que está aí, produtor de vinho, de uva, mas por que eles vieram lá? Porque era terra arrasada. Isso eu tive a oportunidade de ver no museu deles, lá na Lombardia, perto de Milão, justamente o que significou as guerras para ele, que o povo italiano estava morrendo de fome, literalmente. Vieram levas e levas de italianos, para a sorte nossa, que vieram aqui para o Brasil e desenvolveram todas as suas tecnologias, porque eles trouxeram aquilo tudo. Então a Europa tem que se proteger mesmo, por isso que eu digo, eu bato palma para o europeu, porque ele é patriota, ele está defendendo o que é dele. E não quer tomar mais esse tipo de risco. Mas isso não justifica que nós, brasileiros, possamos e podemos entrar nessa vibe. Não. Nós temos que defender os nossos princípios e a nossa agricultura, o nosso país, o nosso crescimento econômico. E hoje o Brasil é fundamental para países da Ásia e do Oriente Médio. Porque se o Brasil não existe, a Ásia e o Oriente Médio vão ter grandes dificuldades. Aquilo que eu disse, quanto é que valeria 1 quilo de soja, de arroz, de feijão, de milho, de proteína animal? Quanto é que valeria 1 quilo se não fosse a presença da agricultura brasileira? Só que o Brasil não está sabendo usar este poder, que é o soft power. O Brasil não está sabendo usar isso aí, ainda lastimavelmente. Bom, mas nós agora na AgriZone, patrocinado pela nossa CNA, a importância da CNA neste cenário. Se fez aquilo dentro da Embrapa, muito bem montada, diga-se passagem, onde nós tínhamos debates internos com gente de fora, com gente de dentro, estrangeiros e nacionais, sobre todos esses temas. E onde foi, olha, onde eu fui descobrir a importância da energia vinda da agricultura. Fui descobrir agora na AgriZone. Eu não tinha me caído a ficha ainda de estar visitando algumas fábricas de etanol, não tinha me caído a ficha da importância da agricultura hoje também em bioenergia, que é o que está acontecendo. Bom, dentro deste cenário, o Brasil é que tem que se proteger, porque o Brasil é solução para o mundo. O Brasil não é, e a AgriZone deixou muito claro, tanto é que a partir da AgriZone, a agricultura saiu do foco, e tu colocaste muito bem, Pedro, 78% da poluição do mundo vem da forma dos combustíveis como nós o usamos hoje, é basicamente petróleo e carvão, apenas 78%, apenas 22%, e parte disso também não é, eu creio que um 18%, eu tenho esse gráfico, e que poderia vir oriundo dos problemas da agricultura. Agora, eu também te pergunto o seguinte, eu posso deixar de usar petróleo de uma hora para outra? Se nós deixássemos de usar petróleo amanhã, nós voltaremos para a Idade da Pedra em 48 horas. Esse é o tema, porque imagina parar tudo que é carro do mundo, tudo que é caminhão, tudo que é avião. Como é que ficaria o mundo? E nós usamos o quê? Então não é esse o caminho também de combater, vai deixar de usar amanhã, não.
Também não. Mas as coisas têm que ser paulatinas. À medida que o mundo vai desenvolvendo novas tecnologias, aí está as tecnologias dos biocombustíveis. Isso é uma tecnologia muito nossa, americana e nossa. Digo passar, o carro elétrico é solução na Europa. Tu só transfere a emissão de gás da cidade para uma usina de carvão. Para uma usina de carvão, e ainda com investimentos brutais em redes de energia elétrica, fabricação do carro, bateria de lítio, mineração, outros tipos de problemas. Agora, e o etanol traz problema? Eu, semana passada, quando eu fui à posse na CNA, foi que deu problema nos aviões, lá em São Paulo. Nós ficamos sem avião em Brasília. Aí terminei voltando de Brasília para Porto Alegre de carro sem parar. Eu estava com mais 3 amigos, levamos 27 horas para vir de Brasília a Porto Alegre sem parar. Qual era o carro? Etanol. Pô, que show, cara! Nós estamos um pouco desacostumados no Rio Grande do Sul com etanol, até porque etanol aqui é mais caro que no Brasil Central. Lá é R$4,50, R$4,60, enquanto aqui na bomba é ao redor de R$6. Nós viemos num carro etanol. Qual foi a nossa pegada de carbono? 0! Tecnologia brasileira, porque eu vinha num carro movido a etanol, se era de cana-de-açúcar, de milho, ou seja lá o que for, não importa, era etanol, pegada de carbono 0, não era petróleo. Então, são tecnologias que existem e estão se desenvolvendo, e nós temos que dar tempo, evidentemente, para que essas tecnologias possam ser implantadas pela humanidade, e aí sim, mudar a matriz energética. Vejam, o Brasil hoje é um país que tem já energia com sobra, hidrelétrica, eólica e fotovoltaica, né? E mais biocombustíveis. O Brasil é exemplo para o mundo de tudo que está acontecendo. Então nós temos que vender as nossas tecnologias, pelo contrário, nós não temos que absorver a dos outros, nós é que temos que vender a nossa, porque nós somos solução neste sentido para a humanidade, não é mais solução para o Brasil, nós somos solução para a humanidade. Agora, evidentemente que o mundo lá fora, enxergando essa potencialidade, que não é uma potencialidade, é a realidade do território brasileiro, começam evidentemente a criar outros tipos de problemas, de degraus, para que a gente tenha dificuldade, para que a gente também não se desenvolva tanto assim, né? Mas apenas são conjecturas da minha percepção sobre o que vem acontecendo. Existe alteração climática? Também não nego, existe. O Rio Grande do Sul aqui é um case de alteração climática. O que está nos acontecendo? Excesso e falta de chuva ao mesmo tempo. Não, tivemos aquela enchente histórica de maio do ano passado e já tivemos 4 secas que já nos colheu 50 milhões de toneladas de grão, influenciou em 0,5% do PIB gaúcho, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado agrícola, aliás, o Brasil é agrícola, né? É o estado agrícola, e o que nós perdemos aí? Entre 400 e 500 bilhões de reais deixou de circular na economia gaúcha por causa das quebras, ou seja, nós estamos sim no epicentro de uma alteração climática. A discussão não é essa, a discussão é que influência nós podemos ter nisso tudo. Muito legal, e ficou claro a questão então, tentando extrair o que o senhor comentou em relação à AgriZone e à COP, ficou claro, o Brasil deixou o recado que está fazendo o dever de casa, que tem a sua importância fundamental para alimentar o mundo, e as lideranças brasileiras precisam se posicionar tal qual, porque não é, a gente sabe que quando tem uma negociação comercial faz parte a questão de quem está comprando querer comprar mais barato e quem está querendo vender mais caro, isso faz parte de uma negociação, mas esses pontos no qual o Brasil tem alternativa de energia, né? Tem alternativa de energia, enquanto toda essa energia de etanol, a partir de etanol, biodiesel, ela não e mesmo a parte de automatizar toda essa parte de carros elétricos, tem uma transição, e a gente descobriu agora há pouco uma outra fonte de petróleo, né, que é a zona equatorial, né? Então essa zona equatorial, se for usada, ela deve ser usada também, porque o que acontece, é bem o que o senhor falou, comentando na sua fala, toda a mudança tem um custo de aprendizagem, e esse custo de aprendizagem leva tempo, não é um momento, descobriu a tecnologia, vai sair usando. A gente pode ver que
esse custo de aprendizagem, por exemplo, né? Tem, por exemplo, a marca Toyota, por exemplo, que começou agora, os modelos da marca Toyota de picapes desse ano, foi um grande problemão, né? Eles começaram a produzir com Arla, né? E está se vendo que a engenharia automotiva desse veículo está dando um certo problema, que está inclusive fundindo motores, né? Dessa caminhonete. E por quê? Porque é algo muito novo dessa tecnologia. A gente sabe, por exemplo, quem tem granja, quem tem trator, que muitos tratores novos hoje já vêm quase todos, deve-se colocar o diesel S10 é que tem 10% de biodiesel, né, na mistura, se acumula em grandes tanques, ficando muito tempo parado, se acumula essa borra do biodiesel, né, e por consequência, se tu não coloca algum aditivo nesse tanque, pode fundir motores. Então isso, por exemplo, assim, o Brasil está no caminho, já está usando até e aumentar o percentual de biodiesel na mistura com gasolina e diesel, mas também deve, quem não tem noção disso, deve saber que tem toda uma engenharia, né, seja automotiva, seja de caminhões, para poder adaptar o motor desses veículos para isso, né, porque, queira ou não, por exemplo, é muito bonito ter vamos dizer, uma fonte de energia com pegada zero, mas e os custos adicionais dessa mudança, né? O retrabalho disso, que a gente acaba olhando um tema sobre uma ótica só, e essa análise do ciclo de vida e pegadas de carbono, ela faz a gente enxergar o todo, né? Por exemplo, dentro da pegada de carbono, por exemplo, o que mais pesa dentro da agricultura são os fertilizantes, né? São tanto a extração dos fertilizantes como o transporte, né? Isso é o que pesa mais dentro da pegada de carbono do Brasil. Mas aí queria lhe ouvir, o senhor falou em posicionamento, né? Que ficou claro que o Brasil está fazendo o dever de casa, é importante para a alimentação. Como o senhor acha que nós, todos envolvidos no agro, devemos comunicar para a sociedade urbana essas importâncias, porque infelizmente ainda hoje, né, Gedeon, quase toda a discussão no Brasil está politizada, né? Pega um lado, o senhor fez uma crítica muito sensata em relação à ministra do Meio Ambiente, mas momento que as pessoas não conseguem ter uma conversa madura, por exemplo, primeiro, não se deve ter político de estimação, né? Os políticos são nada mais que pessoas que podem errar, como qualquer um, e está tudo certo criticar. Só que o momento que tu faz a crítica sobre a ótica política, muitas pessoas já dizem, tu é de direita, tu é de esquerda, e nisso não conseguem conversar sobre os pontos de desenvolvimento de plano de governo, e não, de plano de Estado e não de governo. Então, o que acontece? Como o senhor vê que a gente pode romper essas barreiras que hoje tem de uma certa parcela da sociedade, de que o pum do boi é o vilão, os lavoureiros são quem desmatam, a Amazônia não vai sobreviver se o agro seguir crescendo? Como a gente pode... eu acho que o caminho, na minha humilde opinião, não é ser imbativo, né, com essa população, e sim ser informativo, né, até mesmo de forma extrovertida daqui a pouco, para poder romper essa briga. Mas como o senhor está no centro da liderança, está hoje o primeiro vice-presidente do CNA, como a CNA está enxergando isso, porque queira ou não ainda, a exportação é fundamental para a valorização do nosso mercado. Mas quando a gente fala, por exemplo, o mercado interno brasileiro é muito grande, e quanto mais a gente tiver sinalizado para o nosso consumidor de que o nosso produto, sim, tem energia limpa, é consciente, é amigo do meio ambiente, como fazer essa comunicação e a gente conseguir, em vez de ficar um dizendo A e outro dizendo B, como é que o agro vai conseguir romper essa barreira para poder, sim, o brasileiro ter orgulho, como já deveria ter, da produção de alimentos e a função que o Brasil tem em alimentar o mundo. O Pedro, não é tão simples assim a tua resposta, mas vamos lá. Na realidade, nós temos dentro do Brasil, como no mundo, um grande embate entre esquerda e direita. Princípios de esquerda, princípios de direita. A direita, mais pragmática, mais desenvolvimentista, querendo as novas tecnologias e querendo avançar. A esquerda travando esses processos. Não é no Brasil, No Brasil também, e muito forte. Mas de um modo geral, no mundo em todo. Então, eles se agarram às questões ambientais, aos malefícios, que na verdade não são malefícios, são benefícios
que a humanidade, o empreendedorismo, através da pesquisa, vai desenvolvendo para a humanidade. Isso é uma realidade que está colocada. Bom, eu não tenho tanta preocupação em querer mudar o pensamento das pessoas. Porque olha aqui, o que nós somos acusados pela esquerda? Envenenadores, destruidores do meio ambiente, utilizamos excessivamente agrotóxicos, como ele gosta de chamar, que não são agrotóxicos, são remédios das plantas. Tu não vai numa farmácia para comprar um manotóxico, que eu saiba, né? E os princípios ativos que estão lá dentro das farmácias são muito parecidos com os princípios ativos que nós usamos em base de inseticida. Daqui a pouco uma criança está com um piolho na cabeça, vai a mãe dela, vai na farmácia e bota muito mais veneno na cabeça da criança que nós colocamos em qualquer pé de soja ou qualquer pé de milho. O produtor não usa agroquímicos a seu bel prazer porque é muito caro. Ali é a diferença entre seguir e quebrar o uso ou não. Eles inventaram a agroecologia. Eu não sou absolutamente nada, eu acho que qualquer agricultor pode fazer. Mas vá lá na gôndola do supermercado e vê quanto é que vale um produto agroecológico, que eles gostam de dizer. E se a humanidade dependesse da agroecologia, que não é 1% da agricultura mundial, morreria de fome amanhã. Porque nunca a humanidade teve tanta disponibilidade de alimentos nas gôndolas do mundo inteiro como tem agora, graças ao avanço principalmente da química, não só da indústria de máquina agrícola, mas principalmente da química. Nós não concebemos hoje, não temos a possibilidade de ter qualquer alimento se não usarmos produtos químicos. Tu é veterinário, tu consegue não tratar os teus animais? Ou eles vão morrer tudo? E ainda criar assim. O carrapato vai tomar conta. Já está o problema, né? O carrapato já está um problema. Bota problema nisso aí. Né? Porque nós já estamos ficando sem química para combater o carrapato. Né? Hoje já estamos usando produtos já de última geração que não está fácil. Caríssimo. Caríssimos. Olha bem, nós vamos fazer 500 contas antes de usar me ajuda aí o princípio ativo. O Fluaraner. Fluaraner. Exato, tá? Nós fizemos 500 contas antes de usar o princípio ativo, tá? Agora mesmo até tem um problema, apareceu um resíduo, tá? Num gado aí. Bom, não importa. Então, as dificuldades que estão dentro deste cenário. E a esquerda combate muito esse tipo de situação. Mas o que me conforta, e aí eu não tenho grande preocupação, de querer provar para A, B ou C, quem quer que seja. Vamos seguir na nossa batida absolutamente dentro da normalidade. Por quê? Porque todos os dias as pessoas precisam tomar café da manhã, almoçar e jantar. E eles não tiveram a experiência de não ter comida. A exemplo do que a Europa passou. A exemplo do que os povos da Idade Média passavam. Qual era a idade média da humanidade na Idade Média? Qual era a idade média? Morreu com 40 anos? 42 anos? 35 a 40 anos. Agora, há 2 semanas atrás, eu ainda vi no jornal, a idade média do brasileiro subiu 2 meses. Eu acho que passamos para 76,6 meses. 76,6 meses. Ou seja, cada vez usando mais química, mais porque tem melhor qualidade o produto. Eu sou um daqueles que chegam no supermercado, se é agroecológico eu não compro, eu tenho medo. Se é orgânico eu não compro, eu tenho medo porque ele não teve tratamento químico, porque eu acho que o tratamento químico é que me traz saúde, porque na realidade eu estou comendo um produto inerte, absolutamente com defesa contra bactérias, contra fungos, contra tudo, que não é o caso do produto orgânico. Mas quem quer produzir e consumir, não sou eu que vou combater, não. Até porque é uma forma de agricultura. E tem pessoas que praticam isso, nota 10. Que sigam praticando. Tem seus nichos de mercado? Tem. Bom, quem é que hoje, de sã consciência no mundo, pode prescindir da existência do automóvel, do trator, do caminhão e do ônibus e do avião? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, vamos combater o consumo de petróleo? Eu acho que foi uma grande coisa que este presidente que está aí fez, foi liberar contra a Marina da Silva a margem equatorial, que agora vai ser... Veja bem, o petróleo é finito, mas eu acho que vão deixar de usar petróleo
antes mesmo do petróleo terminar. Eu tive a oportunidade lá na COP de Dubai, porque ele fala português, conversar com o secretário-geral da OPEP, Organização dos Produtores de Petróleo. Olha bem, um árabe, fardado de árabe e tudo mais. O cara falou em português comigo porque ele tinha morado em Brasília. Não sei se ainda é, secretário-geral da OPEP. E ele chegou e me disse, fui apresentado para ele pelo Ardenque, que é daqui de Cruz Alta, que é chefe, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E me apresentou para o árabe, aí eu conversei muito com o árabe, e ele me disse, olha, o Brasil está perdendo tempo, o Brasil tem jazida de petróleo, o petróleo não vai terminar, a humanidade que vai deixar de usá-lo, isso tem um prazo de 10, 15, 20 anos, porque as tecnologias estão vindo aí, mas o Brasil está perdendo tempo em de explorar uma riqueza que ele tem. O Brasil é um dos países que mais petróleo no mundo tem. Olha o que o cara da OPEP me disse na ocasião. Agora liberaram a margem equatorial porque os guianos, sim, né, que estão ali do lado, estão chupando petróleo de canudinho da costa brasileira. Convenhamos, cara, convenhamos. Acho que nós temos que ser mais pragmáticos nessas questões, né? E enquanto isso, as tecnologias vão se desenvolvendo. Outro dia eu tive notícia lá na COP, nós tivemos na AgriZone, o dia inteiro de um painel sobre energia oriunda do agro. Foi aí que eu disse, aí me caiu a ficha, que o agro hoje brasileiro não é só produtor de alimentos, é produtor de alimentos e energia. Então, o que aconteceu lá? Eu já tive notícia seguinte, que já não é uma questão de tecnologia, viu, Pedro, que tu falasse aí, problema de adaptar a bomba injetor, o bico injetor. Não, lá no Brasil Central já estão usando B100. As grandes empresas agrícolas do Brasil Central estão usando B100 com garantia da Volvo, da Scania, da Ford, de quem quer que seja, da Iveco, dos caminhões. E a John Deere, a GCO também estão dando garantia nos motores. E eles já estão usando B100. Ou seja, B100 o que é? É biodiesel puro. Não tem mais petróleo. Não tem mais petróleo. Então já não é mais problema. A tecnologia, ela já existe. Tanto é que as fábricas, os caras estão usando, os agricultores de lá, grandes empresas, estão usando e estão com garantia das fábricas. Olha bem o que está acontecendo. Realmente, se tu vai olhar aqui, eu não me lembro o nome eles levaram um caminhão, a Biete aqui levou um caminhão para Belém, rodando através de um biocombustível deles, que eu não me lembro o nome que eles deram no biocombustível, agora me falta. Mas tu olha o produto assim, natura, e tu não vê, cara, tu não vê nenhuma possibilidade daquilo chegar e trancar o que quer que seja. Ou seja, existe já tecnologia para esse desenvolvimento. E a humanidade não pode abrir mão nem da comida, nem da energia, nem do transporte. Ser claro, então querer combater essas coisas é absolutamente ridículo. E a AgriZone demonstrou isso do ponto de vista agrícola, para o mundo. Mas a agricultura está aqui, minha gente, a agricultura é solução, não é problema, é solução. Então vamos centrar a discussão em cima das fontes energéticas que realmente têm grandes emissões de carbono. Exemplo, evidentemente, que do carvão e do petróleo. Mas enquanto não temos solução para isso, não vamos deixar de explorar nem carvão nem petróleo, porque não tem saída. Porque se parar de explorar isso aí, enquanto nós não temos todos os possíveis substitutos, e além do mais, também tem um detalhe, quem é que pode produzir esses biocombustíveis em grande quantidade, senão o Brasil? É Brasil, Estados Unidos, que tem território, tem agricultura, tem clima, sabe fazer, tem tecnologia, porque realmente biocombustível, tu me falar em cima da Europa, ela vai ter que importar, né? Ela tem que importar etanol, ela tem que importar biodiesel, porque eles também não têm como fazer. Se tu olhar para os povos da Ásia, idem. Olha bem o que é a Ásia. Tu tem a China lá com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Tu tem a Índia que passou a China com 1 bilhão e 480, mais ou menos isso aí, né? Tu tem a ASEAN, que são 10 a 12 países, em ilhas, que são 700 milhões de pessoas, em ilhas que estão ali, que aí é Malásia, Indonésia, Singapura, Vietnã, ali na pontinha pega a Birmânia, enfim, Taiwan. Taiwan ainda está um pouquinho mais lá, mas que não tem território para produzir. Eles têm muito óleo de palma lá, é verdade, tem muito óleo de palma, né? Mas então tu tens certas dificuldades e uma oportunidade ímpar para o nosso país continental, que é o Brasil, que a nossa gente, em vez de ajudar e defender,
Não, acusa e trata de travar. Eu tenho uma história bem interessante. Eu estava lá no Peru, visitando o Porto de Xangai, feito grande investimento feito pela China, pela CNA, obviamente, e estava lá o pessoal do Acre e Rondônia. O Acre explodiu. Rondônia explodiu. Tu compra, aí em Caçapava, acho que tu compra carne de Rondônia às vezes, viu, Pedro? Porque lá em Bagé eu já achei muita carne de Rondônia na gôndola do supermercado. Se a carne de Rondônia chega lá, é porque ela é mais competitiva que a que eu produzo na Santa Maria, que fica a 50 quilômetros de Bagé. Olha bem, porque o cara anda 2.000 e pico de quilômetros, 3.000, para trazer dentro de um caminhão, baú frigorífico, carne de Rondônia para botar em Bagé. Rondônia explodiu, o Acre não. O clima é o mesmo. Inclusive não tem seca. Um está ao lado do outro. Um estado altamente desenvolvido e o outro não. Por quê? Qual é a diferença? Sabe qual é o que o pessoal lá no Peru, nessa conferência que nós estávamos lá, na Embaixada Brasileira, sabe o que o pessoal do Acre me disse? O secretário da Agricultura? Porque lá não teve Marina da Silva. Olha, cara. Inclusive disse mais, ela aqui não se elege nem para síndica. Tanto é que ela transferiu o título para São Paulo, para tentar se eleger para São Paulo. E realmente, de onde é que veio o Instituto Chico Mendes? O ICMBio? Tudo nasceu lá. O Acre parou e o Rondônia explodiu. Então, é uma questão de visão estratégica e a ideologia, lastimavelmente, muito linkada a esses aspectos, né? O Estado brasileiro que pode superar hoje, o maior Estado agrícola brasileiro é o Mato Grosso. Quem é que pode superar o Mato Grosso? O Pará. Por que não supera? Pelas mesmas razões. Está lá cheio de regras, cheio de brigas ambientais, cheio de problemas. E aí entra o Ministério Público Federal, aí entra a Justiça, não sei o que, e vai travando tudo. Quando nós tínhamos que ser um povo para ver a nossa soberania, discutirmos a nossa soberania e os nossos caminhos, inclusive para a própria Amazônia. Para isso nós temos a Embrapa, nós temos tecnologia, tem que deixar a ideologia de lado e simplesmente sermos proativos e defender o interesse nacional. O Brasil é uma potência agrícola, o Brasil é uma potência energética e tudo autossustentável, tudo com muita sustentabilidade, que é um tema que eles gostam muito de usar. Muito bom, muito bom. Como é que está nosso tempo, Guilherme? A gente tem aí mais uns 10 minutinhos ainda, Pedro. Beleza. Fazendo um arrazoado, né? É impressionante, Guilherme, a questão de como, nesse curto espaço de tempo, que são 1h10, o Gedeon consegue fazer o cara viajar, né, e conhecer, e baseado no volume de informação no qual ele recebe, pelo relacionamento e pelas funções de liderança que tem, a clareza de que, bom, primeiro, estamos no caminho, né? Segundo, precisamos marcar a posição. Terceiro, gastar um pouco mais de tempo para esclarecer para quem, mais por desinformação ou por preguiça em buscar a informação correta, e que o Brasil sim está com energia limpa. Quando fala na questão das energias, Gedeon, eu me lembro muito, eu fiz o mestrado e doutorado com o Júlio, lá no Nespro, né? E aí, numa das jornadas do Nespro, eu me lembro que o professor Sérgio Desen, né, que foi uma das jornadas que foi feita lá dentro da reitoria da URGS, e o professor Sérgio Desen, isso era 2008, 2009, Sérgio Desen falou assim: o grande problema do Brasil é que a gente ainda exporta muito produto in natura, nós precisamos agregar valor a esse produto. O que está acontecendo hoje, né, o que está acontecendo hoje com esses ecossistemas, né, seja por questão industrial de agregar valor para a geração de energia, seja para usar o milho para a produção de carne, né, seja usar o milho para a produção de etanol. Isso, o que é que acontece? Queira ou não, fora a questão de agregação de valor, o que eu vejo é a questão do modelo de negócio mais saudável, porque falaste na segunda fala sua da questão que China e Brasil, o desenvolvimento dos dois países foram muito parecidos, ou seja, a China precisou comer, o Brasil forneceu alimento, mas também tem o outro lado, né, Gedeon, que é a questão de, e se a China resolve, que é o que a gente já está lendo, né, vocês devem estar monitorando isso,
seja por primeiro sinal esse de controlar a questão do fosfatado. A China está começando, como não vai ter mais tanto crescimento de 10% do seu PIB, e a população também não vai crescer tanto, ela também está começando a gerar mecanismos de proteção da sua agricultura, né? O governo chinês começou a questionar a questão de, o quanto essa política de comprar alimento de fora pode ter não beneficiado a agricultura e pecuária chinesa. Então, vamos pensar assim que a China diminua boa parte da sua compra, né? O que eu acho que no curto prazo não deve acontecer, porque é muita gente ainda. Mas é importante a gente ter esses ecossistemas, não só sobre a ótica de energia limpa, mas sempre o negócio ele deve ter mais de uma alternativa, né? E esses ecossistemas que estão sendo montados a partir de etanol, a partir de biometano, recém começando a parte de hidrogênio verde, são tudo alternativas nas quais buscam que o modelo de negócio do agro tenha só uma fonte de receita, né? E ele tenha diferentes, e isso faz com que o nosso negócio fique mais seguro, que eu acho que a gente sabe que toda atividade econômica ela é cíclica, não existe um negócio que sempre vai dar bem, outro negócio que vai dar mal, isso faz parte, mas eu acho que esses ecossistemas, além de serem benéficos, ecossistema de produção de etanol e biodiesel e energia, eles além de serem amigos do meio ambiente, eu acho que eles trazem uma segurança para o agronegócio. Eu queria te ouvir sobre essa particularidade, sobre o modelo e segurança de negócio em relação a essa nova matriz produtiva que vem sendo gerada. Eu tocasse um assunto que me parece de extrema importância, porque na realidade o grande cliente brasileiro é a China. Esse ano que está terminando, no início do ano, nós comemoramos lá na CNA os 50 anos da COSBAN, que é a relação China-Brasil. E tinha mais chinês do que brasileiro na CNA. Olha. Não é à toa, né? Que tinha quantidade de chineses lá, porque realmente o grande parceiro comercial da China hoje é o Brasil. O crescimento não é do país, a China cresceu exponencialmente. E o que cresceu junto não foi o Brasil, foi a agricultura brasileira, né? Que fique bem claro que a tua expressão dá a impressão que o Brasil tivesse crescido igual à China, assim fosse, né? Mas não, quem cresceu foi, evidentemente, que a agricultura brasileira. E nas nossas conversas, realmente, a China parou de crescer. Parou 4%, né? 4,6% é o crescimento. 4,6% ainda é uma São Paulo por ano que eles levam da subsistência para o consumo no limite urbano. 15, 16, 17 milhões de pessoas. Isso aí é uma conversa que eu tive com o embaixador chinês lá em Brasília. Eu perguntei para ele realmente quanto é que a China estava levando agora para o mundo. Antes era uma Argentina, agora é uma São Paulo. Isso terá, sim, sem dúvida nenhuma, e eles estão tratando de se proteger de alguma forma. Só que nós estamos vendo que a história está sendo meio assim, continuam crescendo, cada vez eles importam mais soja, cada vez importam mais carnes, de um modo geral. Então continuam as importações, e milho também. Não sei, este ano passado não veio ainda, não me recordo a respeito do milho. O ano retrasado foi que a China não importava milho e de repente importou 70 milhões de toneladas de milho do Brasil, né? Então, nós acreditamos, viu, Pedro, que ao nível que nós chegamos, a agricultura pode seguir se desenvolvendo pela produção de energia no Brasil, a partir da energia, porque o nosso negócio é grão. Dizer que nós não agregamos valor, não. Negativo. O Antônio da Luz, nosso economista, ele demonstra isso muito claro. Claro que sim. O Antônio é brilhante, né? Ele sempre nos coloca. O que mais agrega valor é um grãozinho de soja que eu boto lá no Porto Rio Grande. Ali já vai quase todo o valor. Eu posso agregar mais valor ainda, sem dúvida nenhuma. Mas até ali eu já agreguei muito valor. Então isso de não ter valor agregado não é bem assim. Evidentemente que eu não vou agregar o valor de uma Louis Vuitton, né? Que eu acho que eles, obviamente, que eles devem ter ali R$100 de matéria-prima para fazer aquela bolsa deles e vendem aquilo por 500 mil% mais caro. Né? Isso não vai existir nunca, óbvio que não. Mas
Se nós olharmos a quantidade de valor agregado, a montante e a jusante, olha toda a indústria que tem para mim produzir aquele grão. Indústria química, fertilizantes, máquinas agrícolas e equipamentos. Olha o que eu tenho que usar. E mais mão de obra. E depois daquele grãozinho, eu sigo agregando mais valor, que é a gôndola do supermercado, que aí vem a agroindústria de transformação como um todo. Mas só o grão já tem um grande valor. Se não fosse assim, o americano não vendia a soja para o chinês também, né? In natura, né? Obviamente que não. Nós temos que vender aquilo que querem nos comprar. Eu vou forçar mercado? Vou. Vou trabalhar mercados? Vou. Quero levar produto já com a marca brasileira? Quero. Mas eu tenho que vender o que eles querem me comprar. Até por uma questão econômica. Um dia eu conversando lá no Mato Grosso, visitando uma fábrica de tops de algodão. Algodão espetacular. O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de algodão também, de passagem, né? Isso não entra na estatística de grão, que nem a cana-de-açúcar. E aí eu perguntei pro cara lá da fábrica de tops, para onde é que está indo o teu algodão? O cara me deu uma aula. Olha, leva tantas gramas para fazer uma calça jeans, leva tantas gramas para fazer uma cueca, uma camiseta, não sei o que tá. E o algodão é um tecido muito usado pela humanidade hoje, porque ele dá muito conforto, obviamente, né? Em cima da fibra sintética. O algodão compete muito bem com a fibra sintética. Ele disse, eu vendo 30% da produção, vai lá para Farroupilha, vai para os estados de vocês, para as malharias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Hering, etc, né? E o resto vai para China e Bangladesh, que vai lá, industrializa o produto e me traz uma camisa para o Brasil mais barata do que eu faço no Brasil. Ou seja, então vê bem, olha a questão de competitividade, como é que se estabelece. O Brasil é que não é competitivo. Então, olha o que está fazendo este governo atual. Ele não pensa em diminuir despesa da nação, né? Só aumenta a carga tributária. E aumento de carga tributária é tirar a competitividade da indústria nacional do que quer que seja que tu faça no território nacional. Então o cara do algodão está me dizendo, eu vendo lá para fora porque ele vai lá, fabrica uma camisa que tem muito menos imposto que uma camisa fabricada no Brasil e me traz aqui e me vende uma barata. Então ele não quer me comprar camisa. Ele quer me comprar o algodão, então eu vou vender o algodão. Simples assim, né? Essa é um desastre nacional. Então não é que agregar valor. Tá, eu agrego valor, mas e quanto é que me custa para agregar aquele valor em termos de carga tributária, ICMS, IPI, essa cadeia de impostos que cada vez querem tirar mais, imposto de renda, etc, etc, alguém tem que pagar, né? Então o nosso produto fica caro. Por que a indústria brasileira segue patinando e não consegue competir com, por exemplo, com a China e com Coreia do Norte? Coreia do Norte, não existe. Coreia do Sul não compete por esses motivos. E aí nos traz outras dificuldades de acordos, mas aí é outra conversa, né? Bom, então isso de agregar valor não é bem assim. Eu tenho que vender o que eles querem me comprar. Se eu puder levar produto já industrializado, made in Brasil, eu vou levar. E tu encontra, não é tanto, mas tu encontra muito pouco. Encontra café, às vezes suco de laranja, alguma coisa assim, tu encontra. Né? E assim mesmo, veja bem, a Europa leva, o maior importador dos maiores, Estados Unidos e Europa, importador de suco de laranja do Brasil, eles levam lá em tonéis grandes, industrializam lá, botam numa Tetra Pak, não sei o que, made in Europa, do país da Europa lá, inclusive vende para o Oriente Médio, vende para a Ásia, para tudo lá, com a marca europeia. Porque de repente eles têm custo mais barato que o nosso, para largar lá, né? Então, essas dificuldades são inerentes que estão colocadas aí, e trazem dificuldades para o nosso país. Então nós temos sim que vender produtos. Se tem mais ou menos valor agregado, é outra história. Muito bom. Eu acho que ainda ficou alguma coisa pendurada aí. Não, beleza. Guilherme, vamos para o encerramento? Vamos para o encerramento, Pedro. Infelizmente, por mim eu ficava mais meia hora, mais 45 minutos aqui, mas infelizmente encerramos o nosso tempo. Muito bem. Muito obrigado, Gedião. É uma honra muito grande poder dividir esse espaço e ouvi-lo. Tá? A gente fica muito honrado em poder dedicar o nosso tempo para lhe ouvir
E ficou muito claro, com esse episódio atendemos o objetivo de informar diretamente a fonte, com qualidade, com quem faz o agro brasileiro e defende e vende o agro brasileiro. Então, agradecer ao senhor esse tempo dedicado, foi uma grande honra participar desse programa com o senhor e ficamos à disposição aí para lhe ouvir no seu encerramento as palavras finais, uma mensagem que queira deixar para a nossa audiência. Fica à vontade. Pedro e Guilherme e Pedro, programa Horizonte Agrocast. A nossa grande preocupação não é o Brasil, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está complicado. É lastimável o que está nos acontecendo, falamos aí no epicentro de uma crise climática. Nós, Federação da Agricultura, gastamos nesses últimos 2 anos muito tempo para tentar recursos e renegociação das dívidas dos nossos produtores. Nós estamos na iminência de perder alguns produtores, principalmente os arrendatários, que trazem uma dificuldade adicional, mas nós acreditamos muito na capacidade do povo gaúcho. Tanto é que me chama a atenção, e eu tenho andado pelo Estado, que apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos semear toda esta safra que está em ser. Com mais ou menos tecnologia, eu não faço a menor ideia. Com certeza, os produtores mais capitalizados, mais tecnologia, os menos, bem menos tecnologia. O fato é que o esforço está muito grande, a nossa preocupação é muito grande, que ainda que possamos colher uma safra boa, e precisamos colher uma safra boa, ainda vamos ter muitas dificuldades de renegociações. Acho que dá para aplicar esse 3 vezes, né? Renegociação, vejam bem. Mas temos que acreditar naquilo que fazemos, até porque nós, produtores rurais, entendemos de campo, entendemos da lógica de produzirmos as nossas safras e temos que ter muito cuidado e muita dificuldade, que é uma grande preocupação que temos pelo futuro. Vamos vencer? Vamos. O clima é que tem que nos ajudar. Temos que ter chuvas perenes, razoáveis, para que possamos chegar ali na próxima safra, essa próxima safra 25-26, que será colhida no outono do ano que vem, possa ser satisfatória para todos nós, porque o Estado precisa disso aí. Não é só o agricultor gaúcho, o Estado do Rio Grande do Sul precisa, porque nós somos um Estado agrícola. Quero dar um grande abraço a vocês, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, que precisamos para todos. Eu não sei, como o Pedro disse que era bom dia, boa tarde, boa noite, significa que a qualquer hora, em qualquer momento, as pessoas. Mas neste momento que nós estamos hoje, no dia 17 de dezembro, às 5 horas da tarde, já véspera de Natal, que será daqui a 8 dias, eu tenho que desejar um Feliz Natal. E mais uns dias, o 1º de janeiro, que estaremos festejando a entrada do Ano Novo de 26. Então, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade, sim. É muito importante expressarmos as nossas ideias, ajudá-los, enfim, que é um papel de vocês estarem divulgando notícias para as pessoas que estejam interessadas em ouvi-las, porque é muito importante para todos nós. Muito obrigado e um grande abraço aos 2 amigos, um em Santa Maria e o outro em Caçapava. Eu, sexta-feira, estou passando ali por Caçapava, rumo ao Bagé. Muito obrigado, Sr. Gedeu. Um grande abraço, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para o senhor também, Sr. Gedeu. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Para toda a sua família, para toda a sua equipe também aí, para toda a equipe da Farsul e da CNA também, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui. A gente sabe que não é fácil encontrar tempo, ainda mais tanto tempo assim como dedicou para o Horizonte Agrocast. Este foi o Horizonte Agrocast número 45, com o tema O Agro Brasileiro no Centro das Decisões, Bastidores, Política e o Futuro da Produção. Nos despedimos também desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo aí para todos que nos assistem e com convite para nos seguirem no Instagram e no TikTok através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um novo episódio, como você já sabe, no Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde
animal. Não esqueça de deixar a sua participação, que é sempre muito importante. Deixe seu comentário, sugestão de pauta, sugestão de convidado, crítica. A sua participação, claro, é muito importante aqui pra gente em qualquer um dos canais disponíveis. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Tchau, tchau. Feliz Natal.